Pensando nos juros reais em todo mundo diminuindo e baixando a régua do custo de oportunidade, acreditam que devemos nos acostumar com rendimentos reais mais baixos de uma forma geral? Essa pergunta, cara, ela é muito boa, né? É uma pergunta que você tem que refletir bastante. Normalmente, né, em momentos que a gente tem uma grande inflação, você tem uma taxa de juros também tentando segurar uma grande inflação, a gente teve uma derramada de dinheiro aí mundo afora, os ativos eles foram subindo, só que eles sobem, né, de valor, só que aquilo que os ativos efetivamente geram de receita, né, eles não sobem da mesma forma. Então acaba se pagando mais caro pelos ativos, né, por conta de uma situação muito ruim. Porque a pessoa que tem dinheiro, ela corre para os ativos, né? Quando você tem uma situação de estresse, de inflação e tal. E a pessoa que não tem, ela fica sujeita a receber toda aquela inflação sem poder se defender, né? Então a inflação ela é especialmente mais cruel para as pessoas que têm menos condição. Mas só que em determinados momentos existe uma disparada realmente desses ativos, tá? E aí a história nos conta o seguinte: quando a bolsa está inflada demais, né? Quando ela tem o preço que você paga, né, nos ativos que estão em bolsa, eles não correspondem ao lucro que aquela bolsa, os ativos da bolsa eles estão entregando, que é um momento de ficar bem ligado, né, em bolsa de valores. Você pode ter duas atitudes. Você pode falar assim, poxa, né, não vou parar de aportar, ou então eu vou aportar menos, alguma coisa assim, mas eu não vou sair da bolsa. E tem outras pessoas que querem gerir o patrimônio de forma mais ativa e falam, não, para mim nesse preço não dá, prefiro ir para menos risco, porque eu vou correr risco muito grande. Se a renda fixa está me pagando 4, 5, 6% acima da inflação, por que eu vou investir em fundo imobiliário me pagando 6% também? A gente teve um tempo atrás alguns fundos imobiliários que tinham não tinha nenhum tipo de prêmio com relação à renda fixa, né? Alguns shoppings considerados muito bons, né? Só que assim, não, isso aqui é muito bom, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo. E aí a IPCA mais era, sei lá, taxa de 6 e ele era 4, né, por cento ao ano. O retorno dele estava menor do que o de renda fixa atrelada, né, a IPCA. Então, assim, é uma coisa que não fazia completamente nenhum sentido. Então, existem duas formas de você encarar. Ou não faz nada, né, continua aportando, distribui ali, isso aí, o mercado vai corrigir a cota dele, não vai fazer tanta diferença para você no longo prazo. Você vai pegar um percentualzinho do seu salário, vai colocar um pouquinho em cada investimento. Então, quando a coisa está cara demais, está alta demais, você vai colocar pouco dinheiro, e quando caiu muito, você vai colocar mais, vai comprar mais cotas. Então, isso aí acaba equilibrando de uma forma ou de outra, né? Não quero me preocupar, vou fazer assim. Certinho, beleza. Então, o cara, não, eu sou esperto, estou vendo que isso aqui está acontecendo e tal, vou tentar arbitrar isso aqui e conseguir melhorar um pouco a rentabilidade da minha carteira, que também é válido. Pode conseguir, pode não conseguir, pode piorar, mas pelo menos você tentou e você aprendeu ao longo do tempo. O ideal é que no final, né, das contas, você consiga o seu objetivo, né? Eu quero me aposentar, quero ter um dinheirinho para morar na praia, para fazer tal coisa, né? Para deitar na rede, ler um livro e tal. Então, se você conseguir esse teu objetivo, beleza. Não importa se você conseguiu 7,46 ao ano durante 60 anos, ou 7,12 ou 6,43, né? Não faz tanta diferença na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, que dentro do mundo de investimentos você tem duas oportunidades, tem duas coisas que você tem que observar. Primeiro é a rentabilidade e a outra é a utilidade. Tá? E são duas coisas que você tem que pesar muito quando você está fazendo algum tipo de coisa na sua carteira de investimentos. Por quê? Você está fazendo ali, na verdade, uma economia de tempo, entendendo que dinheiro é tempo. Tá? E a gente fala muito sobre isso aqui no canal. Dinheiro é uma reserva de tempo. Então, quando você tem momentos de inflação, quem mais sofre é a pessoa que não tem ativos. Por quê? Cada dia, aquilo que ela tem, que ela possui, que é o dinheiro, praticamente, que é o que ela recebe de salário, ela usa para custear as coisas do dia a dia, estão custando mais caro. E ela precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, num momento de inflação ou de juro ali que tem uma pressão sobre quem não tem ativos, essa pessoa sofre mais. A pessoa que tem ativos, quando acontece a inflação, ela se beneficia. Por quê? Ela tem mais dinheiro nominal, né, circulando por aí, que ela consegue comprar ativos. E esses ativos elas vão crescendo ali e vão mantendo o poder de compra dela. Então a inflação ela é cruel com as pessoas que não têm ativos e ela é, de certa forma, legal com as pessoas que têm ativos.
E como o Schneider explicou, existe também a inflação de ativos, em que as pessoas tendem a pagar mais por uma coisa que não apresenta resultado. E aí tem gente que chama isso de bolha, tem gente que chama isso de topo, tem gente que chama isso de um monte de coisa. Mas esse ativo pelo qual você está pagando mais caro, ele tem uma utilidade dentro da sua carteira. Então, em determinado momento, faz sentido você pagar mais caro desde que aquilo te traga algum benefício. Por exemplo, você vai pagar mais caro por uma casa própria num momento de juro caro. Por quê? Se o juro está caro, o risco está alto, porque você tem uma remuneração. Você está pagando por uma coisa que vai te trazer uma remuneração e que está atrelada a um determinado risco. Mas se você está pagando um juro mais caro para ter sua própria casa, significa que se tudo der errado, você não vai morar na rua. Então, às vezes, faz sentido você se expor a um juro um pouco mais caro, uma inflação naquele determinado ativo, desde que ele tenha a utilidade de te proteger. Quando você não tem essa necessidade, quer dizer, você já tem a sua casa própria, ela já está paga, você não precisa ter um financiamento imobiliário, você não precisa se expor a um mercado de juros para pagar pelaquela moradia, não faz sentido você estar exposto àquele risco, porque ele não agrega valor no seu objetivo. Então, a sua utilidade agora será buscar ativos que têm característica de proteção do seu patrimônio. Então, quanto você vai pagar por proteção? Quanto você vai pagar pelo seguro? Essa utilidade faz mais sentido do que a rentabilidade. Não perder dinheiro faz mais sentido do que ganhar dinheiro naquele momento. Então, investir, ele não é aquela coisa determinista, ele não é aquela coisa certa, não é aquela coisa de se eu fizer isso, aquilo irá acontecer. Não. Se você fizer aquilo, existe a tendência de que aquilo aconteça. E aí você tem momentos, como agora, por exemplo, em que o spread, né, a diferença entre o que você está colocando e o que você está recebendo, ela pode estar comprimida ou ela pode estar mais alargada. Então é um jogo de análise de mercado, é um jogo de cenários, em que você tem que ponderar o momento em que a maré está cheia e o momento em que a maré está vazia. Né? Antes da gente conversar o vídeo aqui hoje, na live, a gente está falando sobre isso, né? Existe aquele momento em que a maré está cheia, você mergulha nela, meu amigo, você nada de braçada. E existe aquele momento que a maré está vazia. No momento que a maré está vazia, você pega a tua cadeirinha, pega teu coco gelado, senta e olha, meu amigo, as crianças brincando na areia. Porque é o máximo que você pode fazer naquele momento. Não tenta nadar na maré vazia, porque você vai se machucar. Então, tem que ter uma análise do momento de investir e do momento de não investir. No momento de você se proteger. Tá? Então, às vezes, você buscar rentabilidade te leva à espiral de que você vai assumir mais riscos do que você deveria, e na hora que a maré descer, você vai estar nadando pelado. Beleza? Então, vamos para a próxima, que eu acho que essa daí está resolvida.